São apenas 25 dias de governo Lula e parece que as notícias ruins não param. 18 mil desempregados numa empresa, mais centenas de desempregados em outra. E agora o Lula diz que vai voltar a financiar os países vizinhos através do BNDES. Ele disse que vai fazer isso, gente, pelo amor de Deus. Eu vou lhe mostrar que essa notícia é ruim, mas também eu vou lhe dizer o que a gente pode fazer, né, diante de tudo isso. E eu quero também que você entenda que é um absurdo. É um absurdo. E eu vou lhe mostrar através deste vídeo quão absurdo é e o que a gente pode fazer. Curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. Primeiro, o Lula disse que a economia e a política argentina estão indo bem. Pelo amor de Deus, esse povo vive num universo paralelo. Não é possível, não é possível! Depois, ele anuncia que vai fazer um empréstimo aos países vizinhos à Argentina. Gente, seria mais ou menos o seguinte. Seu marido teve um caso com uma morena mexicana e até construiu uma casa para ela, com seu dinheiro. E agora, o que ele disse que vai fazer? Seu marido disse que vai voltar lá para ajudar essa morena mexicana. Mas é claro, você não deve levantar nenhuma suspeita, não. A gente sabe que durante a era PT, foi justamente esse esquema, através do BNDES, um dos grandes meios utilizados pelo PT, através dessas obras no exterior, esse foi um dos grandes meios para o PT desviar quantidades suntuosas de dinheiro. Nos 14 anos em que o PT esteve no poder, entre 2003 e 2016, o BNDES financiou empréstimos na ordem de 11 bilhões, quase 12 bilhões, 11,8, para empresas brasileiras tocarem obras de infraestrutura em outros países, principalmente empreiteiras que depois foram envolvidas nas investigações da Operação Lava Jato, como Odebrecht, OAS, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão e mais outras aí. Essas empresas tiveram acessos a juros subsidiados, ou seja, que são bem abaixo do mercado. Ou seja, é o governo que paga, ou seja, eu e você que pagamos. O relatório oficial com dados até 30 de novembro de 2022 mostra que desses quase 12 bilhões concedidos, né, em financiamentos, aconteceram isso entre 2003 e 2016, desse montante, o BNDES recebeu de volta 9,6 bilhões. E tem ainda, né, mais 2 bilhões aí para receber, dos quais 1,3 bilhão corresponde a empréstimos feitos à Venezuela, que pararam de ser pagos. Ou seja, corrupção, o povo não pagou, calote, e o que a gente vai fazer? Vamos fazer mais! É isso, é isso. Tem uma matéria aqui da revista Veja, de 2019, que resume o negócio. Vamos ver aí. BNDES, delação de Palocci, lembra do Palocci, né? Palocci, um dos membros mais importantes aí do PT. Delação de Palocci detalha esquema mundial de roubalheira do PT. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu achar aqui. Vamos lá, achei. Homologada recentemente pela Justiça Federal e com detalhes antecipados pela coluna Radar de Veja, a delação de Palocci, ex-ministro da Fazenda e da Casa Civil dos governos Lula e Dilma, traz no capítulo 21 uma descrição completa do esquema de roubalheira internacional montado pelo PT para obras realizadas em países como Gana, Venezuela, Cuba e Angola. Lula fazia os acertos com autoridades estrangeiras e mandava conta para o BNDES. Em troca dos juros camaradas do banco e do acesso aos mercados de fora, as empreiteiras superfaturavam o trabalho para poder irrigar o caixa petista com o pagamento de propinas. Meu Deus. Nota o tamanho do absurdo? Isso aqui é um resumo, né? Ou seja, o PT usou essas obras do exterior para desviar muito dinheiro para o seu próprio caixa. Olha, além disso tudo, a gente tem aqui o seguinte, uma regra muito básica de economia que está sendo desrespeitada. Você não empresta para alguém que está em dificuldade, com risco absurdo de não pagar, ou então você cobra juros absurdos, para que vale a pena correr o risco. Isso é uma regra básica. Gente, pelo amor de Deus, você não precisa ser economista. Você não precisa ser economista. Tem um bebum do seu lado aqui. Ele vive no bar. E ele fala pra você, me empresta o dinheiro aí, bêbado ainda. Ele pede o dinheiro emprestado bêbado. Não, eu prometo que eu vou pagar. Não é pra usar pra cachaça. Você empresta? Pelo amor de Deus. Então, é basicamente isso que o Lula tá fazendo. É um absurdo. Essa regra de não emprestar para pessoas com potencial absurdo de dar calote, essa é a regra que foi ignorada durante a crise imobiliária de 2008, que, gente, quebrou o mundo. Você não lembra, não?
De maneira resumida, foi exatamente isso que aconteceu lá. Os bancos começaram a emprestar para qualquer um. E tudo influenciado por quem? Por quem? Pelos democratas, que é a esquerda americana. Porque isso é interessante, porque durante essa crise imobiliária de 2008, muita gente falou, tá vendo, o livre mercado é ruim, o capitalismo, mas foi justamente o governo o grande responsável por essa crise. Teve o mercado também, os capitalistas também. As agências governamentais, elas pressionaram os bancos a emprestarem a pessoas de risco, alegando que essas pessoas estavam sendo desprezadas. Por quê? Porque o banco estava sendo racista. Em 1992, um estudo alegava que os bancos ofereciam menos empréstimos às minorias. Logo, estaria provado o racismo. Este estudo foi tão sério que ressuscitou uma lei conhecida como Community Reinvestment Act, ou seja, tratava-se de uma lei criada ainda no governo Jimmy Carter, no final da década de 1970, que foi plenamente revigorada no governo Clinton. Esta lei deixou os bancos à mercê de processos por discriminação, caso eles não emprestassem para as minorias em um volume suficientemente alto, que satisfizesse as autoridades. Ou seja, não tinha a ver com preconceito, é que essas pessoas não tinham potencial para pagar. Então por isso que não se emprestava, mas o governo falou, não, vamos emprestar para todo mundo. É o que o governo está fazendo, o governo Lula. É um absurdo. É um absurdo, com base em todo o histórico, é um absurdo. O que a gente pode fazer? Olha, gente, parece que a gente está de mãos atadas inúmeras vezes, pelo menos essa é a minha percepção. Claro, a gente tem que fazer tudo aquilo que tiver ao nosso alcance, mas parece que resta apenas algumas coisas, às vezes, nesses momentos aí. Primeiro, orar. E ter fé mesmo. Ter muita fé. O Salmo 112 diz assim, não se atemorizará, falando do crente fiel, que ele não se atemorizará de más notícias. O seu coração é firme e confiante no Senhor. Gente, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Fé. Fé mesmo, não tem outra coisa. Eu acho até normal, no dia lá da posse, um abatimento normal. Mas, gente, bola pra frente, bola pra frente. Lembra de Elias? Deus, uma crise no país inteiro. E Deus o sustentou, primeiro junto à fonte de Querite, depois através de uma viúva. Gente, é isso mesmo que vocês precisam, que eu preciso. Fé, aquela fé que move montanhas. E esse é o jeito de não ficarmos loucos durante esse período. Por quê? Porque a gente parece não ver assim, pelo menos no horizonte tão próximo, alguma expectativa de melhora. E eu espero que tenha. Espero que ações políticas possam resolver isso, mas não consigo ver num horizonte tão próximo. Mas a fé, essa fé de que Deus vai nos guardar, essa fé, essa certeza poderosa que revigora a nossa força. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Devemos fazer o aspecto natural da coisa, votar corretamente, mas agora não dá, né? Já votamos, né? Enfim, buscar justiça, isso também não funcionou, mas a gente tem que continuar tentando fazer aquilo que naturalmente a gente precisa fazer. Mas esse lado espiritual, a fé, a oração, é isso que te mantém, é isso que vai manter a sua sanidade diante desses absurdos. É essa fé que move montanhas mesmo. Você precisa dela nesses dias para não ficar louco. E lembre-se, Deus sempre sustentou o seu povo. Lembre-se de Elias, mesmo numa crise, Deus guardou Elias. Lembre-se disso, e Deus vai te guardar também. O que você acha desse vídeo? Deixa um comentário aqui. E lembrando, gente, nossos cursos estão aqui. A culpa é do meu corpo, criação de filhos, homeschooling. Mais do que nunca é necessário nesses dias, mais do que nunca. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo.